coisa, servir, ensino, exortação, contribuição, presidir e misericórdia. São os que a gente vai comentar aqui. Então, primeiramente, se você tem o dom de ministério, aí o que Paulo diz? Dediquemo-nos ao ministério. Como Paulo diz, é óbvio isso. Se o seu dom é de ministério, então dedique-se nisso. Vocês estão entendendo? Cada um no seu lugar. Não é, você tem dom de ministério, aí você vai atuar lá numa área que não tem nada a ver para você. Só para os irmãos entenderem melhor. O que nós vamos ver? Nós vamos ver a questão da definição, que o dom de ministério é mesmo serviço. Você vai, em alguns estudos você vai encontrar como dom de serviço, e outro como dom de ministério. É a mesma coisa. Esse dom capacita cristão a reconhecer quando algo deve ser feito e colocar-se à disposição para o serviço. Vocês já ouviram falar do irmão Faz Tudo? Lá em Manaus chamava chave inglesa. A chave inglesa, ela é uma chave que regula o tamanho da cabeça do parafuso, dá para várias medidas, né? Então o irmão chave inglesa, ele serve para várias coisas. Sempre na igreja tem aquele irmão que tem esse dom de serviço. É o irmão Faz Tudo. Ele corre para cá, corre para ali, faz isso aí e faz bem, e se preocupa, ele consegue ver a necessidade. E isso é interessante. De cada dom desses 6 que a gente vai comentar, a gente vai ver onde essa pessoa pode ser encaixada na igreja, e vamos ver também a parte negativa de quem tem esse dom, ou seja, o cuidado, o perigo que a pessoa tem que ter, quem tem esse dom. Então, onde uma pessoa que tem o dom de ministério, aqui não está se tratando aquele dom de ministério apóstolo, não tem nada a ver, é dom de serviço, é dom de orelha seca. Vocês conhecem essa expressão aqui em Goiás, orelha seca? Conhecem, né? Onde ele pode ser encaixado? Tarefas prováveis, onde ele pode servir: trabalho braçal, hospitalidade, cuidar de espaço para reuniões, buscar pessoas ou coisas, operar áudio e vídeo, jardinagem, preparar refeições, cuidar de criança, etc. e vai embora. Uma pessoa dessa, ela pode ser aproveitada para muita coisa da igreja. Eu não sei, eu conheço poucos irmãos aqui, mas de certeza o pastor nessa hora, ou os mais antigos, estão correndo a cabeça aqui, tá? Fulano e tal é assim, fulano é assim, fulano é assim, né? Tem uma irmã que está aqui na frente do primeiro irmão, que eu não sei se ela é assim, eu não conheço bem ela, mas eu tenho uma impressão que ela pode ser uma irmã também que tem esse dom. Não estou falando de que é só esse, mas quem sabe ela tem um dom. Você conhece alguém aqui na igreja que talvez tenha esse dom no seu entendimento, pelo que você já viu? Quem conhece, diga amém. Amém. Vocês conhecem, né? Vocês lembram que eu falei ainda agora que um dom para ser confirmado na minha vida, não basta eu dizer que eu tenho, mas precisa ter testemunho dos irmãos para comprovar que realmente porque uma coisa é dizer que eu tenho, outra coisa é as pessoas dizerem ou falarem que eu tenho aquele dom. Então tem que ser confirmado por mim, mas também tem que ser confirmado pelas pessoas que me conhecem. Qual é o perigo da pessoa que tem esse dom de serviço? Alguns cristãos com esse dom correm o risco de tirar o trabalho de outros e com isso fazer com que essas pessoas se tornem dependentes. A pessoa é tão ágil para fazer tanta coisa que às vezes ela acaba tirando a responsabilidade de alguém que era a pessoa para fazer aquilo, mas ela, sabe, é tão afoita que ela acaba fazendo, colocando o irmão, carregando o irmão na costa, fazendo o trabalho dos outros. Esse é um perigo. A pessoa tem tanta disponibilidade que acaba, às vezes, ela fazendo o que é responsabilidade de outro fazer. Qual é o outro perigo?
Em alguns casos, outros cristãos se aproveitam de forma vergonhosa das pessoas com esse dom. Esse é um outro perigo. Aí tem, às vezes, o líder que se aproveita de pessoas assim. Aí isso também é errado. Só porque a pessoa é disponível, a pessoa se aproveita dela, né? Já conheci muito isso na igreja. Conheci pessoas na igreja que tinha tantos dons, talentos, mas parece que só viam ela para aquilo, para o braçal, para o serviço braçal. Quando era serviço braçal pesado, a primeira pessoa que vinha à cabeça foi fulano de tal. Mas quando era para dar oportunidade para outra coisa, que a pessoa também tinha o dom, ela deixar de escanteio. Então isso é um perigo. A pessoa pode ser usada, servir de escravo para os outros. Outro perigo: percebem com muita rapidez o que precisa ser feito, e às vezes condena aqueles que não têm a mesma. Aí quem tem esse dom tem que ter cuidado, porque para ele não julgar uma pessoa que não tem a mesma atitude que ela, por exemplo. A pessoa que tem esse dom, ninguém precisa mandar ela fazer nada, ela toma iniciativa, ela vê a necessidade, ela vai lá e faz. Quem não tem esse dom não é a mesma coisa. Quem não tem esse dom precisa ser mandado, ou alguém chamar, pedir para fazer tal coisa. Aí a pessoa se sente incomodada, diz: como é que esse irmão não estão vendo a necessidade? Irmão, cuidado. Pode ser que o irmão que você esteja cobrando, a irmã que você esteja cobrando, não tenha o mesmo dom que você tem. Então você não pode cobrar ele, porque ele não tem a agilidade que você tem. Tem que ter paciência. Às vezes nós queremos que todo mundo seja igual eu, igual nós. Eu não posso. Eu ouvi um trecho de uma ministração da irmã Loite, na primeira escola aqui. Eu nunca esqueci esse trecho, aquela palavra que ela deu. Eu gostaria muito de ter ouvido aquela palavra que ela deu lá em Manaus, onde eu trabalhava, e eu nunca tive essa palavra na minha boca para falar para a igreja. Mas na palavra dela, ela usou, no momento que ela estava ministrando aqui adoração com a igreja, louvor, ela falou uma palavra muito importante, irmãos. E no mesmo dia o pastor Ronaldo falou e reforçou o que a irmã tinha falado. Às vezes nós queremos cobrar de um irmão o mesmo comportamento que eu tenho. Por exemplo, na hora do louvor, ou na hora da adoração. E isso eu ouvi muitas vezes em cultos na igreja, por onde eu ia, grandes eventos, encontros. As pessoas queriam obrigar que todo mundo adorasse a Deus ou celebrasse de uma forma tal, e que quem não fizesse era porque estava frio ou estava morto. Que eu tenho o mesmo temperamento do pastor Ronaldo, eu tenho o mesmo temperamento de pessoas que são tímidas, talvez do pastor Edson, que é tranquilo. Eu me sentia assim, com vergonha, porque muitas vezes eu era cobrado. Mas Deus sabia, porque enquanto eu via pessoas celebrando, pulando, batendo palma, que eu acho lindo, mas por mais que eu me esforçasse, eu não conseguiria fazer daquela forma. Mas eu me sentia ruim por dentro, porque quem estava na frente dizia que quem não conseguisse fazer daquele jeito estava frio, estava morto, tinha que ser liberto. Quantas e quantas vezes eu ouvi isso? E eu ouvi nesse dia a irmã falando: meu irmão, adore como você sente de adorar a Deus. Eu costumo dizer que a minha emoção, ela não é explosiva, ela é implosiva, ela é para dentro. A da minha esposa, o temperamento dela é diferente.
ela é explosiva. A alegria que ela sente é assim, ó, para fora. A minha é para dentro. Vocês sabem a diferença de explosão para implosão? Eu trabalhei com aqueles tubos de imagem na Samsung de Manaus, na época do tubo de imagem ainda, aquele tubo. Aquele tubo passa por uma máquina, depois que ele é duas bandas, ele é colado, passa por uma máquina de vácuo. A máquina, ela tira todo o ar que tem dentro e fica uma pressão, um vácuo muito forte dentro do tubo. E quando um tubo daquele, que ele saía da máquina quente igual uma brasa, se pingasse uma gota de água de ar-condicionado, ele não explodia, ele implodia assim, para dentro. A implosão, ela é para dentro. Depois que bate para dentro, é que vai para fora. Mas primeiro vai para dentro. Então existe a emoção de muitos crentes que é assim, irmão. E a forma que Deus fez ele. Foi a forma que Deus me fez. Você pode olhar no momento que Deus está manifestando a presença de Deus na igreja, irmão. Olhe para mim e olhe para minha esposa. Você vai me julgar. Você vai dizer: a pastora é fervorosa e o pastor é frio. É a impressão que dá. Mas você não sabe que por dentro está fervendo. Eu estou pulando, eu estou saltando, eu estou rolando no chão, eu estou rolando no chão por dentro de mim, eu estou rolando no chão, eu me vejo assim. E quando eu quero forçar a barra, eu quero fazer como eu estou fazendo, eu me sinto mal. Então, seja como você é, seja como Deus lhe fez. Não fique querendo imitar ninguém, que o problema de nós, os pentecostais, é um querer imitar o outro. Existe muita coisa que é imitação do outro, não é natural da gente, né? A gente vê muito pregador famoso que parece que eles passaram por uma escola com a mesma teologia e que ali cada um deveria ter uma forma de falar parecida, né? Aí ele quer pregar igual aquele, e aí acaba se acostumando daquela forma ali. Nós não somos um papagaio. Deus é tão dinâmico, irmãos, que Ele faz cada ser humano diferente do outro. Não importa os milhares e milhares que tem no mundo, cada ser humano é diferente do outro, porque Deus tem um dinamismo grande. Amém? Amém. Outro dom, ou que ensina, esmere-se no fazer. Quem ensina, se dedique a ensinar. Se você tem o dom de ensinar, então você vai se dedicar no ensino. Eu tenho o dom, não preciso nem estudar. Eu já tenho o dom mesmo, não preciso nem estudar. Vou abrir a Bíblia aí. Tenho a lição da escola bíblica em casa, mas não estou nem. Eu tenho o dom mesmo, Deus vai me dar a palavra na hora, irmão. Quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Tem outra tradução que diz: dedique-se, aplique-se. E será que se dedicar, se aplicar, esmerar-se no ensino é só imaginar um versículo e chegar na igreja e ficar orando e chegar na igreja que Deus vai dar a revelação? Será que isso é o esmero que a Bíblia está falando para quem ensina? Com certeza não. Aqui nós entendemos que quem ensina deve se dedicar, estudar, tirar tempo, mesmo que seja da escola bíblica que já está todo mastigado ali. Mas aí, se eu sou um professor, eu vou estudar tudo aquilo ali e vou tirar um trecho, porque o tempo não dá muitas vezes para comentar tudo. Vou separar alguns trechos principais e mastigar com a igreja. E qualquer crente antigo percebe no professor, no pregador, no irmão que ministra a palavra, quando ele estudou. Eu sei,
quando alguém vai pregar quando ele estudou, eu sei quando ele não estudou, eu sei quando ele preparou em cima da hora, e eu sei quando ele não preparou nem em cima da hora, que ele chegou na igreja e já procurou na Bíblia um versículo. Porque por tudo isso aí eu já passei. Já passei. Eu nunca tive o privilégio de ser pastor, só pastor da igreja, de viver para a obra. Eu sempre trabalhei empregado na igreja. E tinha emprego meu que era muito difícil, o tempo que restava para a gente estudar a Bíblia. E acontecia às vezes, irmãos, de eu chegar em cima da hora, só dá tempo de tomar banho, se arrumar ir para a igreja e misericórdia, Senhor. Eu não tive tempo para estudar a tua palavra. Eu não tive tempo para ler o texto, refletir, fazer ali um rascunho. Me ajuda, tem misericórdia de mim, e ir para a igreja assim. Lembro um dia que eu estava sentado na cadeira, aqui, nessa distância, um pouco dessa distância, e eu pedindo do Senhor uma palavra, porque não tinha dado tempo para mim estudar em casa. E o culto avançando, meu Deus, o que eu vou pregar? Deus, o que eu vou pregar? Deus, o que eu vou pregar? E chega a hora da ministração, eu levantar, caminhar e até essa distância aqui não ter o que pregar para a igreja. E colocar a Bíblia em cima do púlpito pela fé, e abrir a Bíblia, virar 3 páginas, e ir direto num texto, e Deus dizer: é isso aí, prega isso aí. Deus faz isso? Faz, irmão. Mas Ele faz quando há uma necessidade, pela sua misericórdia, que Ele sabe que não foi relaxamento da pessoa, que Ele sabe que não foi falta de vontade da pessoa, foi apenas porque aquela pessoa estava tão ocupada, e o tempo, como dirigente que eu era na época, dirigente de congregação, eu tinha que trabalhar empregado e cuidar da igreja. Então, é como se Deus dissesse assim: olha, camarada, eu vou te ajudar dessa vez, mas não se acostuma com isso não, porque se tentar se acostumar, vai chegar uma hora que vai tentar falar alguma coisa e não vai sair nada. Então quem ensina, esmere-se, dedique-se ao ensino. Glória a Deus. Aí, o que é esse dom de ensinar? Esse dom capacita cristão a comunicarem verdades relevantes para a saúde da igreja, de tal maneira que outros aprendam. Então ele vai comunicar verdades relevantes, e essa palavra de quem tem esse dom vai produzir na igreja o que? Saúde espiritual. Glória a Deus, aleluia. Fortalecimento espiritual. Isso é o resultado de quem tem o dom para ensinar a palavra de Deus. Tem o dom para ensinar a palavra de Deus. O qual é aonde que uma pessoa dessa pode ser encaixado na igreja? Grupos familiares, cursos para cooperadores, cursos para novos convertidos, seminários, treinamento para edificação da igreja, estudo bíblico, EBD. Aonde houver uma necessidade de ensinamento, é onde essas pessoas que sabem que têm o dom de ensinar devem ser encaixadas. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Qual é o perigo de quem tem esses dons? Ou esse dom, melhor. Primeiro, os que ensinam de acordo com a Bíblia serão julgados. Olha o que o texto de Tiago 3,1 fala. Se alguém puder ler esse texto bem alto aí, Tiago 3,1. Cuidado, você que quer ser pregador, você que quer ser ensinador da palavra de Deus, você que tem o dom. Se você tiver o dom, queira ou não, você tem que ensinar. Se você não tem o dom, você não é obrigado a ensinar. Mas se você tem o dom, você é obrigado a ensinar, porque Deus vai cobrar isso. Amém? Aí olha só, Tiago 3,1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres,
Quem ensina vai ser julgado com mais rigor. Por isso, quem descobrir esse dom em si precisa colocar em prática com muita responsabilidade, porque você vai ter que ensinar aquilo que vive. Ensinar aquilo que vive, pregar o que vive. Essa é a maior responsabilidade do que ensina a palavra de Deus. Não é ensinar jogando para cima da igreja, né? E a sua parte primeiramente, porque quem vai ensinar primeiro, ele vai receber para ele, vai se tratar espiritualmente com aquele assunto, para depois ele levar para os outros, para os demais. É assim que os pregadores devem fazer. Primeiro pregar para si próprio, salvar sua própria alma. Outro perigo. Alguns educadores podem transmitir uma série de conceitos de forma excepcional, no entanto, não praticam o que ensinam, que eu já falei, né? Junto com aquilo lá. Então, bons professores, mestres, ensinadores da palavra, né? Você liga aí os canais na internet, que tem gente ensinando a Bíblia, professores, mestres excelentes. Agora, saber se aquelas pessoas estão praticando o que estão ensinando, aí é outra coisa. Então, às vezes você acha bonito, a pessoa acha bonito alguém ministrar, ensinar, pregar para grandes auditórios, pregar. Agora, irmão, há uma responsabilidade por trás disso daí, muito grande, que muitos estão se descuidando disso. Estão se descuidando, carregam as suas agendas, sobrecarregam as suas agendas, aí deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de santificar a sua vida, aí chega um ponto que a pessoa ela vive só já no automático, sem praticar aquilo que estão ensinando. Aí é o perigo. Aí vem o próximo, que exorta, faça-o com dedicação, dom de exortar. O que é isso? É o mesmo aconselhamento, promover a ajuda, assistência, encorajamento, ânimo, consolo, admoestação das pessoas. É aquela pessoa que vai ser usado para levantar o ânimo das outras que estão desanimadas. Glória a Deus, amém. O que mais tem nesse mundo hoje é pessoas precisando de pessoas com esse dom. Pessoas que estão para baixo e precisam de uma palavra de ânimo para serem erguidas. E Deus quer usar você que tem esse dom. Há uma necessidade muito grande. Irmão, tem a praga do século, tem a epidemia do século, pandemia do século, que está acontecendo já de muito tempo. E as pessoas estão preocupadas, as autoridades estão preocupadas só com a Covid-19. Mas tem uma verdadeira pandemia acontecendo, sabe de quê? De morte causada por depressão. Depressão. Começa com as pessoas ficando para baixo, se isolando, desanimado, triste. Olha onde uma pessoa pode ser útil com esse dom, com essas pessoas. É o que mais tem. Ver dentro de casa e ninguém percebe. Eu tratei de família que filho adolescente estava com depressão em casa e os próprios pais não perceberam, não sabiam. Brigava, ameaçava, que ficava o dia todo trancado dentro do quarto, sem entendimento. Casal de novo convertido e filha com depressão dentro de casa, e eles sem entender o que era aquilo ali. É o mal do século. É alarmante. Eu tenho alguns dados notados sobre morte por depressão no mundo e no Brasil. É alarmante a quantidade, só que é registrado. Fora as pessoas que morrem, que não é identificado como depressão. Mas é alarmante, é um absurdo, e principalmente
entre adolescente e pessoas até 23 anos de idade. Principalmente adolescente, até criança, mas principalmente adolescente e jovem até 23 anos de idade. Isso é alarmante e preocupante. Nós temos que nos preocupar com a nossa família. E a causa número 1 hoje está sendo por causa do celular. A causa número 1, celular. É o desejo é a carência do. As pessoas querem ver todo mundo fazendo assim. Vocês sabem, né, esse sinalzinho aqui? A adolescente prepara uma foto, a coisa mais linda, e posta na rede social, e ela quer ver um monte de gente fazendo aqui. E quando ela vai ver que ela vê lá um monte de gente fazendo, aí cai em depressão. E nós temos que ser usados pelo Senhor para dizer para essas pessoas, para esses irmãos, para esses adolescentes, para esses jovens, que pode o mundo todo estar fazendo assim para ela, mas Jesus está fazendo assim. Glória a Deus. E será que o de Jesus não basta? Será que isso aqui de Jesus não basta para nós? Mas quem é que vai falar isso? Pessoas que têm dom de exortar, de consolar, de encorajar. Onde essas pessoas podem ser encaixadas na igreja? Equipe de aconselhamento, trabalho com dependentes químicos, trabalho com idosos, visita a doentes, aconselhamento familiar, aconselhamento por telefone, acompanhamento de doentes terminais. Você acompanhou pessoas terminais? Irmão, aquelas pessoas, o maior erro é ver o crente, é visitar uma pessoa que está na fase terminal da doença e chega lá com o semblante para baixo. Nem vá visitar. Se você for visitar uma pessoa que está assim e chega lá com o semblante triste, irmão, nem vá visitar, muito menos chorar. Aquela pessoa não quer, isso não ajuda. Aquela pessoa quer ver que alguém entre ali no seu quarto, ali no seu aposento, com um semblante alegre, com um semblante, um sorriso, sorriso na face, com uma palavra de ânimo. É isso que eles querem ouvir. Glória a Deus, aleluia. E não um abatido e visitar alguém que está morrendo. Então a pessoa que tem o dom do aconselhamento e exortação, ela vai chegar lá e ela não vai causar impacto de tristeza, ela vai causar impacto de alegria, de vida, porque nós temos que ser portadores de vida. Aleluia. Amém? Portadores de vida e não mensageiro da morte. Tem muito crente que gosta de ser mensageiro da morte, profetizar desgraça para os outros. Você viu agora, né? Começou rumores de guerra. É tanto profeta agoreiro profetizando desgraça. Está cheio na internet. Se você for dar confiança, você fica doido, irmão. Crente precisa estar preocupado com isso, irmão? Não. A única preocupação que nós temos que ter é com a nossa vida. Estou bem com Deus? Estou com a vida no altar? Então deixa acontecer, eu estou preparado. Se for a hora de Jesus voltar, Ele pode voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque eu estou te esperando, Senhor. Eu não estou preocupado com isso. Mas aí tem aquele crente que ele quer, parece que ele tem um prazer de afligir o outro que está alegre, animado. Quando nós vemos isso acontecer, a Bíblia diz: levante vossos olhos para o alto, porque a vossa redenção está próxima. Quando Jesus falou isso, Ele não falou para levantar o semblante chorando com tristeza. Não, erga a sua cabeça com alegria. É um sinal que a palavra de Deus está se cumprindo e que o noivo voltará. O noivo voltará. Então tem que ser alegria e não desânimo.
Aí os crentes começam a entrar em depressão também, com a preocupação da pandemia. Viu, da pandemia? Né? Quantos e quantos crentes não morreram de depressão? Não foi nem da doença. Ficaram frustrados, abalados. E tudo isso é a ausência da presença de Deus na vida do cristão. Se nós formos cheios de Deus, nada disso nos abala. O salmista Davi disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Nós não podemos ser abalados. Nós estamos firmes na rocha, ou é conversa furada. Ou nós estamos na rocha, ou é conversa furada. Qual é o perigo de quem tem esse dom? Os perigos que tem que ter cuidado. Alguns que estão com esse dom se sobrecarregam tanto que a sua própria vida e a vida de sua família sofrem com isso. Irmão, algo que eu aprendi do decorrer da minha vida ministerial: os problemas da igreja ou de pessoas que nós tratamos da igreja, nós que somos líderes, nós não podemos levar para casa, porque aquilo é uma carga. Já basta a carga de preocupação da sua família para se preocupar. Vamos ajudar, vamos consolar, vamos exortar, vamos fortalecer a pessoa, mas saiu daquele ambiente, a única coisa que você vai levar com você daquela pessoa, daquele ambiente, é o propósito de orar por ele. Mas você não vai levar o problema do irmão, a carga de problema da pessoa para sua casa, senão você morre. Aí tem uma historinha bem conhecida, eu acho que você até conhece também, mas pode ser que alguém não conheça, vai servir, mas não é para quem não conhece. A pessoa ia passando numa ponte, no viaduto, e tinha alguém lá querendo se jogar. Lá em Manaus tem a ponte do Rio Negro, o foco de suicídio. Foco de suicídio. Quase todo dia pessoas se jogam naquela ponte para se matar. E nós tínhamos uma pessoa desviada da nossa igreja que foi lá se jogar. E antes de acontecer, alguém chegou lá para ajudar. E a pessoa estava lá tentando se jogar para se matar, e a pessoa ia passando, deixando lá, botou a mão no ombro, com todo cuidado: meu amigo, o que você está fazendo? Não faça isso. Ele foi conversando assim com ele, e foi puxando ele, tirando ele de lá. Aí foi levando, foi conversando com ele: não faça isso e tal, e foi falando, e aí aquela pessoa começou a contar para ele o que estava passando, começou a contar, ele foi ouvindo, começou a contar, ele foi ouvindo, eles deram a volta lá fora, lá, e vieram. Quando eles chegaram no mesmo lugar, os dois pularam. Você entende? Quando nós levamos problema dos outros, nós nos sobrecarregamos. É isso que vai acontecer. Então temos que tratar. Você imagina se os médicos nos hospitais, cada situação difícil que eles acompanham, se eles fossem levar aquele peso para casa, eles não viviam. Eles não viviam. Então, sempre que a gente termina um trabalho, faz muito isso com o processo de libertação. Quando você ora por uma casa, uma família, você fez um projeto de libertação ali, naquela casa, fez um propósito para orar ali, para repreender tudo que de mal ali. Ao terminar, tem que fazer uma oração, pedir para o Senhor cobrir você com a armadura espiritual, com tudo quanto é de proteção espiritual daquele mal ali, e você continuar a sua vida, inclusive pedindo proteção para sua casa, para sua família. Você já viu que às vezes você se compromete ou é desafiado para um propósito, algo na obra de Deus, e começa a acontecer desgraça na família, ou doença, ou problema? É porque muitas vezes você se preocupou de orar pelo trabalho, pelo
projeto, por aquilo que você ia fazer, mas você não se preocupou de orar para Deus guardar sua casa, guardar sua família, guardar inclusive os seus bens. Porque o diabo, ele é retalhador. Ele ataca. Se Deus lhe chama para algo, para você fazer, comece vigiando por aí, para Deus guardar a tua família, a tua casa, teus filhos, porque o inimigo vai querer de alguma forma atrapalhar. Viu o que o pastor Paulo falou domingo aqui? Que toda vez que vão viajar acontecem coisas, e se não tivesse orado, se não tivesse preparado antes, né? Esses problemas teriam causado impacto de tal forma que teriam impedido a viagem. Mas houve uma preparação, houve uma cobertura espiritual, e a igreja ora, e Deus vai dando vitória. Deus vai dando vitória. Outro problema, não, aqui é só esse. Outro dom, já estamos indo para o final. Contribuir. Vocês percebem que esses dons que eu estou comentando é pouco comentado na igreja, quando se fala de dons, não é verdade? Eles são pouco comentados, por isso que eu achei por bem a gente comentar melhor eles. Contribuir, o que é isso? É o mesmo dom de generosidade. Esse dom capacita cristãos a investirem seus bens materiais para o reino de Deus, com alegria e generosidade. A pessoa que tem esse dom, irmão, é aquela pessoa que contribui de uma forma generosa. Quem não tem esse dom tem dificuldade para contribuir generosamente, fica caçando os troquinhos do pão, os troquinhos da padaria para dar de oferta. Mas Deus sempre levanta pessoas que têm esse dom de contribuir. E quando uma pessoa ela usa esse dom na igreja, Deus abençoa tanto que vai acontecer perigo na vida dela, que eu vou mostrar aqui. Mas vamos refletir nisso. Nós cremos que tudo que nós temos é de Deus, sim ou não? Sim. Domingo, pastor ministrando, tudo entregarei. Já não vou cantando, tudo entregarei. Mas na hora de fato entrega nada, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem esse dom de ser liberal naquilo que possui. Tem um carro, mas não tem coragem, muitas vezes se dispor de levar um irmão que mora distante. E eu vou aproveitar, pastor, com sua permissão, até de fazer um apelo aqui. E aproveitar que a pessoa não está aqui, ela não me pediu, mas assim, aquele irmão contou a história dele para mim, e ele tem uma história hoje bonita.